pessoal, dando continuidade ao curso de Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais na disciplina de Introdução à Lógica de Programação, nesta aula teremos o módulo 3, que vai falar sobre os tipos de variáveis, expressões estruturadas de controle, ok? Nas aulas anteriores, na aula 1 e na aula 2, vimos mais a parte teórica, a partir do Portugal, certo? A partir desta aula, no módulo 3 e 4, abordaremos a linguagem de programação do tipo C, ok? Como vimos, para construir um algoritmo que computadores possam entender e executar, é necessário que utilizemos uma linguagem de programação que disponha de um compilador que transforme o algoritmo em um programa a ser executado. E a prática mesmo nós veremos a partir deste módulo, ok? Para isso, vai ser preciso que vocês instalem esse programa chamado DevC++, ok? No computador ou seja no notebook ou desktop que vocês tiverem à disposição. O link para fazer a instalação dele está aqui no slide, eu vou colocar lá no roteiro, na sala virtual nossa, para esse módulo, tá bom? Vocês podem baixar e instalar, é super simples, só avançar e ele instala, tá bom? Não tem mistério algum para instalar ele é leve também. Ele não vai ficar vocês não vão ficar pesado não, tá certo? Então, para quem tem computador em casa, que está assistindo as aulas por ele, fazendo o curso por ele, pode instalar o DevC++ que a gente vai utilizar nessa disciplina, a partir de agora, tá certo? E para aquelas pessoas, professor, que não tem, que o acesso é feito via smartphone, há também a possibilidade de instalar um aplicativo. Se você for lá no Play Store e digitar DevC++, vai aparecer esse programinha aí para vocês baixar, o CPP Droid C, C++ e IDE, tá? Vocês podem baixá-lo, ele também não vai ocupar muito espaço no smartphone de vocês. Indico a vocês, já que a interface é só um pouquinho diferente, indico que vocês assistam um vídeo que vai ter lá, tá? De instrução, pelo menos assim, de ambientação dele. Tá certo? Mas que vai dar para todo mundo fazer as práticas tranquilamente, seja pelo computador ou pelo smartphone. Quero que vocês pratiquem a partir desse momento. Ok? Então vamos lá. Para conhecer o ambiente DevC++, é um ambiente bem simples, pessoal, que tem esse layout aí, conforme apresenta a tela inicial para vocês no slide. A gente vai nessa parte cinza ao meio, quando a gente pedir para criar, que está no próximo slide, pedir para criar um projeto, um arquivo, é só ir lá em File, se ele tiver em inglês, se não é em Arquivo, Novo e Arquivo de novo, e aí se você tiver instalado ele em inglês, fica com essa sequência, File, New e Source File, ok? A partir deste momento vai aparecer essa caixinha aí, apareceu essa guia ao lado, com essa linha azul para você já começar a digitar, tá? Onde o cursor está selecionado, com a linha 1, esse número 1 quer dizer a quantidade de linhas que terá. Eu sugiro a vocês, toda vez que forem começar um novo projetinho, um novo exemplo, que vocês já salvem e já coloquem um nome nele, tá certo? É só ir lá em File, em Arquivo, Salvar Como, e você indicar o local onde vai ser salvo esse projeto, tá? Eu recomendo porque aí depois, quando ele já está instalado, você só vai salvando com o Ctrl S mesmo do teclado, e não tem problema algum, tá? Mas assim, os exemplos eles só vão compilar, ou seja, eles só vão rodar, executar, se eles estiverem salvos no seu computador, ok? Vamos lá. Até então a gente viu Portugal, até nas aulas 1, no módulo 1 e 2. Só para vocês compararem aqui como seria o mesmo exemplo, tanto em Portugal e em C. Tá? A ideia, como eu comentei, é a mesma. É um algoritmo de multiplicação, onde a gente vai dar dois números e eles, ao final, como resposta, como objetivo do algoritmo, a gente quer que ele realize a multiplicação desses dois números, tá certo?
No Portugal, tem a questão que a gente viu a var, que a gente vai colocar as variáveis e o tipo dela. E aí, início e fim são as sequências de a execução das tarefas que devem ser feitas, que aí ele diz escreva, aí digite o primeiro algoritmo na linha 5, né, no Portugal, na primeira coluna. Depois, leia no 1, que é o número 1. Aí depois, digite o número 2, escreva o número, leia o número 2. Aí ele faz essa atribuição em multi, que é a multiplicação do número 1 com o número 2. E ao final tem escreva, a multiplicação é o multi, que ou seja, o resultado da multiplicação entre os dois. Vai aparecer isso como resultado final desse exemplo de multiplicação. Se a gente for fazer isso em C, qual a diferença, professor? Em C, a gente precisa, ao invés de você atribuir o nome, que é o nome aí do algoritmo, você vai dar no momento que você vai salvar o arquivo, né? Como eu expliquei no slide anterior. Aqui, você vai ter que incluir as bibliotecas. Professor, o que são essas bibliotecas? Essas bibliotecas servem para que as variáveis elas sejam alocadas, porque cada variável e cada função ela tem um tipo, né? Ela tem uma finalidade. Em cada programa que você instala para fazer para você gerar códigos, gerar programas, ele tem uma sequência de instruções do fabricante, de quem fez, de quem desenvolveu aquele software, aquela ferramenta, tá certo? Então, quando aparece na linha 1 e na linha 2 esse include, e tem sdio, né, .h, e sdlib.h, isso são as variáveis, são as bibliotecas necessárias para que esse exemplo funcione, tá certo? Então, ao invés de ser início, vai ter int man, né, com colchete, o parênteses aberto e fechado, e na linha 4 a gente tem o, a gente começa o exemplo, né, que temos o quê? Na linha 5, a gente vai declarar as nossas variáveis. A gente tem as variáveis inteiro, como a gente viu lá, sendo que aqui é o inverso, né? A gente coloca int, que é inteiro, no 1, no 2 e multi. E aí, ao invés de você colocar escreva e leia, na linguagem C é printf, scanf. Printf é para você escrever, scanf é para você ler, certo? A gente vai ver, vou explicar mais nos próximos slides. E aí tem a maneira de ler, se for o inteiro, ele solicita que você coloque o porcento e o D, e além disso coloque esse i comercial, né? Antes da variável inteira, para que ele apareça ao final, né? Para que ele armazene lá na memória, como a gente viu na aula anterior. E ao final, aí tem a operação de você diz o número 1, o número 2, tem a operação de multiplicação, e system pause e return zero. Return zero seria para você fechar o programa, ok? Você diz o início e o fim. Então, vamos lá para este primeiro exemplo. Eu peguei aquele exemplo que estava, só fiz digitar naquela telinha do cursor. Aí, antes de eu começar a digitar, o que foi que eu fiz? Eu salvei um arquivo. Com qual foi o nome que eu dei, professor? Eu coloquei o nome teste, está lá em cima, ó, teste.cpp, é o tipo do arquivo que o programa deve ser, mas ele vai gerar. Em verde, na linha 1 e na linha 2 são as bibliotecas. É legal que fica com essas mudanças de cores. Aí fica bem intuitivo, tá? E aí eu comecei a digitar conforme estava lá no exemplo anterior. Seguindo, primeiro coloquei quem são as variáveis, defini as variáveis, depois chamei as funções que eu ia precisar utilizar. Lembrando que aqui nesse caso eu coloquei o porcento, né, o porcento D, porque é o inteiro que está aí na sétima linha e na nona, e o i comercial é como para que apareça ao final, para que esse valor seja armazenado na memória, certo? Professor, beleza, terminei de digitar. Como é que eu faço para ele compilar, para ele executar? Bom, se você estiver usando o Deve Ser++, como eu estou recomendando, você clica em F10 do seu teclado e ele vai compilar. Aí, como é que vai aparecer, professor? Essa telinha preta aí embaixo. Vai aparecer o nome. Digite o primeiro
número, e vai ficar piscando o cursor, até que, ao invés de esperar que você digite, que nesse caso aqui você seria o usuário, né? Aí eu digitei aqui 10, aí dei um Enter, aí vai aparecer a segunda linha, digite o segundo número, aí eu digitei 10, quando eu cliquei Enter, já apareceu, a multiplicação é 100, ou seja, 10 vezes 10 vai dar 100. Aí ele aparece, se pressione qualquer tecla para sair, e aí o programa ele fecha, tá certo? Essa telinha preta embaixo é como se a gente tivesse executado o programa que foi criado a partir do código digitado, certo? Eu recomendo, pessoal, eu vou dar vários exemplos nessas duas aulas, não tem como eu estar esperando, que é uma aula gravada, vocês podem ir pausando o vídeo, e aí vocês façam esses testes, instalem o programa, seja no celular ou no computador, e digitem, façam esse teste, tá? Dê uma paradinha no vídeo agora e façam esse teste, tá certo? Depois vocês retomam para ver se deu certo, ok? Continuando, né? Então, a gente viu naquele pequeno exemplo que para a gente declarar as variáveis aqui é um pouquinho diferente. A gente, na Portugal, né? A gente colocava o nome e depois o tipo, sendo que aqui é o inverso. A gente coloca primeiro o tipo e depois o nome. Int idade seria declarando que a variável idade é do tipo inteiro. Depois a gente tem float, salário, desconto. Float seria uma variável e salário seria uma variável do tipo real, ou seja, ela seria quebrada, né? 10,10,99, R$ 50 e 30 centavos, entendeu? Vai variar do valor que vai ser setado, tá? No exemplo. Continuando, né, a gente tem os tipos das variáveis, né? Lá anteriormente a gente viu que era inteiro e real, e caractere, né? Aqui, como é que a gente vai chamar os tipos na linguagem C? Char, int, float. Char permite armazenar um caractere alfabético, equivale ao do tipo caractere de Portugal, né? Int permite armazenar números inteiros positivos ou negativos, equivale ao inteiro de Portugal. E float permite armazenar valores reais, ou seja, números com ponto decimal, equivale ao real do tipo Portugal, que a gente viu nas últimas aulas. E aí também é importante que vocês tenham conhecimento do tamanho, né? Cada variável dessa, que ela não vai ser armazenada na memória do computador ou do local onde a gente estiver desenvolvendo, ela vai ter um tamanho de bytes, né? O tamanho dela pode ser, nesse caso aqui, de 1 a 4 bytes, ok? Ela vai ocupar isso. Quando a gente tem aí, ó, float, salário igual a 555,35, ou seja, lembrando novamente que aqui a gente não vai colocar vírgula quando for atribuir, a gente utiliza o ponto, certo? Isso quer dizer que a variável salário foi declarada e recebeu o valor de 552,35 centavos, por exemplo. Já o outro, char, sexo igual a aspas simples f, ponto e vírgula. Ou seja, a variável sexo do tipo char foi declarada e recebeu o valor f, né? E temos depois o salário que ele recebeu, foi atribuído 1.625,23, ok? Sempre lembrando que nesses casos é ponto e não vírgula. Então vamos para os comandos, né? Os comandos de saída dos dados. A gente viu que lá no Portugal era escreva. Aqui na linguagem C é chamada de printf. Funciona em C como a função escreva de Portugal, né? Ou seja, é através dessa função que imprimimos mensagens na tela. É importante lembrar dessa situação aqui, né? Os códigos em formatação printf. Quando a gente for utilizar e pedir para ler um valor, né, escrever um valor que for do tipo char, quando a gente pedir para ler em scanf, lembrar que é porcentagem C. Se for do tipo float, lembrar que é porcentagem F. Se for do tipo de cadeia de caracteres, né, seria S. E se fosse do tipo inteiro, seria porcentagem D. A gente
não se preocupem que vocês fazendo os exemplos, vocês vão conseguir pegar facilmente. É super simples. Vamos para o exemplo? Nesse exemplo aqui, temos o seguinte. A gente tem o aluno, ele tem uma matrícula e ele deseja saber a média que ficou, né? O aluno de matrícula, ele tem uma turma e que ele quer saber qual a sua média. Vamos lá. Lembrando aqui, pessoal, ao final de cada linha, dentro do main, né, dentro das instruções que você passa, deve haver o ponto e vírgula. Professor, mas eu esqueci do ponto e vírgula. Ele vai dar erro quando você apertar em F10 para compilar e executar a instrução, tá certo? Lembrar sempre do ponto e vírgula aqui. Tem que seguir. Se você esquecer uma aspas ou alguma letra, pode ser que dê errado, tá? Então, é bom prestar bem atenção. Então, reforçando, né? Os includes, que esses dois primeiros são as bibliotecas, a gente tem o main, que é o início, né? Do nosso código, que deve sempre começar assim na linguagem C. E temos lá, ó, as variáveis, quem são? Int, que é o inteiro, que é a matrícula, float é a média final e char é a turma, né? E aí ele já atribuiu de início. Ele atribuiu que turma é A, aí colocou em aspas simples, matrícula 12, e ele não pediu para que o aluno incluísse as notas, né? Ele já deu a média aqui, que a média dele foi 85,0, ok? Como é um valor real, então ele disse que era float, então por isso tem que colocar o ponto zero, tá certo? Se fosse int, colocaria só 85, mas já que ele fala que ele é float, é real, então tem que ser 85,0. Aí, para que isso seja apresentado na tela, quando você for executar o código, deve-se colocar printf, né? Abre colchetes e aí abre aspas, né? Coloca aluno, matrícula, igual barra, igual porcentagem de. Professor, o que é essa contra barra N? Gente, essa contra barra N indica que a cada linha ele vai pular. Depois que ele disser, o porcentagem D, a gente não viu que é quando aparece o valor de inteiro, que o valor de inteiro aí é quanto? Não é o valor de matrícula, que foi atribuído em duas linhas acima, que seria 12. 12 é inteiro, então por isso que foi barra D. Barra não, perdão. Porcentagem D. Esse contra barra N é a quantidade de linha que vai pular. Para que não fique numa linha só, ele é feito barra N, que aí você pula as linhas. Tá? Se você der vários barra N, é a quantidade de linhas que você vai ter, que vai pular abaixo, não vai ficar juntinho, um abaixo do outro, tá certo? E da mesma forma os outros três printfs. Ó. Aí em turma ele colocou porcentagem C. Por que C, professor? Porque é do tipo chá, tá? E em média, né, ficou com a média porcentagem F. Por que F, professor? Porque ele é do tipo float, ele é do tipo real, tá certo? Esse system pause e return zero é do próprio programa, da própria linguagem, para que o programa seja encerrado, certo? Vamos para os comandos de dados de entrada dos dados, né? Que é o chamado de scanf, que lá a gente no Portugal tinha o leia. É através dessa função que lemos as entradas dos dados através do teclado. Da mesma forma que vimos anteriormente. Se for char, é porcentagem C, se for float, ou seja, real, é F, se for uma cadeia de caracteres, é S, e se for um número inteiro, porcento D, ok? Da mesma maneira. Nesse exemplo, vamos para esse exemplo aqui. Nesse exemplo, foram utilizadas as mesmas variáveis, né, sendo que aqui tem algo novo que está aí na setinha azul, indicando que é os comentários que eu comentei, que eu acabei falando, que a gente falou disso lá na linguagem do Portugal, né? Aqui é do mesmo jeito, ó, tanto faz você utilizar contra barra asterisco quanto barra barra. E quando você usa barra barra, tá vendo que no final não precisa indicar. Quando você usa o contra barra asterisco, aí você tem que terminar com contra barra asterisco, porque senão tudo abaixo vai ficar, enquanto você não fechar, né, com o asterisco ou contra barra,
ele vai pensar que tudo é comentário, tá certo? A única diferença aí são os valores, pessoal, de matrícula, que foi diferente. O valor da média aí foi diferente, né? Que ele colocou um valor distinto. E a questão do chá, em disciplina, ele colocou a gente vai ver isso lá na frente, na próxima aula, que é vetores, que é um vetor de 10, ou seja, ele deixou 10 espaçozinhos para que sejam armazenadas esse char, essa quantidade de caracteres, esse string, tá certo? De 10 caracteres. Ok? Mas assim, a ideia do restante é a mesma coisa do outro. Ok? Expressões aritméticas. Aqui é da mesma forma, gente. Se eu quero fazer uma adição, é o mais, subtração, menos, multiplicação, asterisco. Se for uma divisão, contrabarra. Se eu quero decrementar, é menos, menos. Se eu quero incrementar, ou seja, somar, acrescentar mais um, seria o mais, mais. E o resto da divisão inteira é a porcentagem, ok? Aqui é um pouquinho diferente, né? Só a questão da nomenclatura lá no Portugal, a gente utilizava a palavrinha mesmo, né? Era o ou e não. Aqui, para indicar que é. O operador lógico é ou não, você vai utilizar, se for o dois comercial, né? Por essa escrita. Se for ou, duas barras na verticais. E se for não, é uma exclamação. Tá bom? Vamos ver no quadro aí abaixo, 6.2. Os operadores relacionais em linguagem C. Se for igual a, é igual, igual, dois iguais juntos. Aí maior que, maior que igual, menor que igual e diferente, do mesmo jeito que a gente tinha visto na aula anterior. Aí o diferente mesmo é só o igual, que tem que ser dois iguais, tá? Quando você for indicar. Aqui na linguagem C tem essa diferença. Como, por exemplo, aí, a gente tem, primeiro, repetindo, a gente tem que sempre colocar as, as, as bibliotecas, depois o main, né, que é o início do código. Aí você vai declarar as variáveis, que aí declarou a variável inteira, né, int no 1, e logo abaixo foi atribuído o valor 5 à variável no 1, que eu até coloquei em comentário aí para não esquecer, tá vendo? Para ficar documentado certinho. Logo após tem a função se, né? A função condicional se, que aí ao invés de se aqui no inglês é o if, né? If, aí num igual a 5. O que ele está querendo dizer nessa linha? Se o num for igual a 5, aí ele vai colocar num vale 5. A variável num é 5. E aí sai do laço, certo? Nesse caso ele apareceu. Quando apertou F10 para compilar, apareceu essa caixinha dizendo no vale 5, que foi o textinho que eu tinha colocado aí no printf. Mas só apareceu porque eu atribuí lá, no 1 igual a 5. Se eu não tivesse feito essa atribuição, eu tinha compilado e não tinha aparecido nada como resultado. Ok? Como estruturas de decisão, conforme vimos na aula anterior, é feita a partir de uma decisão lógica que ou é verdadeira ou é falso. No caso lá anterior, na aula 2, a gente viu em Portugal se, então e se não, né? Aqui é o comando if, né? Por essa sintaxe. If, a gente tem a expressão lógica e vai depois as instruções, que pode ser verdade ou pode ser falso. Mas ele só vai entrar na instrução se essa condição for verdadeira. Conforme o exemplo aqui, ó. A gente tem as variáveis int, num1, num2 e f, separado por vírgulas, né? E depois temos printf, digita o primeiro número. Aí, scanf, contra barra D, e comercial, no 1. Ele vai guardar o N1, certo? Aí depois tem digita o número 2, da mesma forma, como ele é um inteiro, por isso que é barra D, e comercial N2. E depois ele vai fazer a soma, N1 mais N2. Aí, embaixo, o que tem a condição se entre aí? Ó. Se S, que é a soma de N1 e N2,
for maior que 2, então apareça essa mensagem abaixo com o valor que ele é. Ou seja, vai aparecer a soma dos números é maior do que 2. E barra e o porcento D indica que o S ele é uma variável do tipo inteiro, certo? E aí vai aparecer o valor dela, que é 3. O número 2 é maior do que o número 3 é maior do que o 2. Importante salientar, pessoal, vejam que no texto aqui no printf, no último printf, eu coloquei acentos, estão vendo? Eu coloquei a soma do número, aí o acento no U, depois é o acento. Vejam só quando eu compilo, aperto F10, como é que aparece isso lá na caixinha do teste, lá, ó, na terceira linha. Onde vai aparecer o e o ele aparece assim, feio, errado, a descrição dele. Por quê? Porque através dessa programação, como ela foi feita em inglês, eles não aceitam que sejam digitados os acentos. Por isso que aparecem esses erros assim. Para modificar e para ficar correto, eu tenho que refazer, tirar os acentos aqui, nesse caso, tá certo? O comando if else, ou seria se então. O que acontece aqui, pessoal? É como se fosse uma adição daquele se. Vou fazer do mesmo jeito o se inicial, com a mesma sintaxe. No entanto, se essa condição que eu disse inicial for falsa, porque só vai entrar no se se for verdadeiro. Se for falso, ele não vai entrar no se. Se for falso, faça o que está embaixo, que é o segundo bloco das instruções após o else. Ok? Por exemplo, a gente tem aqui o mesmo exemplo, sendo que no final, depois do printf, que ele ia dizer que a soma do valor do número é maior do que 2, tem o else, se não, aparece a mensagem, né? A soma dos números não é maior do que 2 e vai aparecer. Só vai aparecer a primeira se for verdadeira. Se for mentira, se não for verdade, aparece o segundo printf lá do else, que é o primeiro do else, né? Entenderam? Tranquilo, né? Super tranquilo. Façam, tá? Pratiquem aí. Parem o vídeo e transcrevam lá no DevC++ para praticar. É importante. Qual é a tarefa dessa atividade, pessoal? A tarefa dessa atividade é a seguinte. Ela é uma tarefa, ela vale 30 pontos. Vocês vão ter que utilizar a linguagem C. Quero que vocês façam um programa em que peça para o usuário digitar o número, ele vai armazenar esse número numa variável chamada num1, depois ele quer que o usuário digite outro número do tipo inteiro, armazene esse outro número numa variável chamada num2 e some os valores, guardando elas na variável chamada de soma, certo? Depois exibe os resultados da soma digitada, né, da soma realizada. Então, quero que vocês façam isso, tirem um print e me envie, que eu vou colocar essa tarefa com um formato de envio de arquivo, tá certo? Você vai tirar um print da tela, ou do código, e também da telinha que deu quando você quando você compilou ela, tá bom? Você tira os prints da tela e inclui nessa atividade. Ela vale 30 pontos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tenho programado para isso nesse terceiro módulo. Espero que todos vocês pratiquem e até a próxima aula.